Então, pessoal, boa noite a todos. Na aula passada, a gente terminou o capítulo 7, né, do nosso CCNA, que era sobre as séries. E hoje a gente vai começar a ver o capítulo 8, que é sobre DHCP. Tá? Então, a gente vai ver uma primeira parte hoje, DHCP versão 4, para IPv4, e na aula que vem, a segunda parte desse capítulo, que seria o DHCP V6, que é o DHCP utilizado no IPv6, ok? Então, já está aqui na aula cadastrada no dia de hoje, é 2 de fevereiro, tá? E tem também aqui uma atividade prática, que é configurar o DHCP V4, tá? Usando o Impact Trace. Então, pessoal, o capítulo 8 fala sobre o DHCP, tá? E na aula de hoje a gente vai ver, então, o DHCP versão 4, tá? Então, uma introdução aqui ao DHCP V4. O DHCP, tanto V4, né, quanto V6, ele atribui endereços IPv4 ou IPv6, de acordo com o protocolo, e outras informações de configuração de rede de forma dinâmica, tá? Então, quando a gente utiliza o DHCP, a gente não precisa manualmente, em cada máquina da nossa rede, configurar o endereço IP, a máscara de subrede e o gateway padrão, tá? A gente consegue, utilizando o DHCP, configurando o servidor DHCP, obter essas informações de forma dinâmica para cada uma das nossas máquinas da nossa rede, tá? Um servidor que a gente utiliza dedicado para DHCP, ele é escalável, relativamente fácil de gerenciar, tá? Então, não é um servidor assim muito complexo a gente mantê-lo. E a gente pode utilizar o roteador da Cisco, tá? Como um servidor DHCP. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, quais comandos que a gente vai utilizar para configurar um roteador da Cisco para que ele funcione como servidor DHCP, tá? Então, aqui numa redezinha, então, por exemplo, um PC ele precisa de serviço de um servidor DHCP, como endereçamento IP e outras informações, e se nessa rede a gente tiver um servidor DHCP configurado, tá? Esse servidor pode fornecer essas informações para os clientes aqui, para as máquinas da nossa rede, tá? Então, tem essa estrutura aqui, essa arquitetura de cliente DHCP, que são os equipamentos que buscam essas informações, e o servidor DHCP que fornece essas informações, tá? Então, é uma arquitetura aqui, cliente e servidor, tá? Os computadores aqui, as máquinas, eles perguntam para a rede, para os servidores respondem a essas solicitações. Então, aqui de forma resumida, depois, quando vocês forem ler o material da CISC, vai estar um pouco mais detalhado, tá? Mas como é que seria a operação do DHCP V4, tá? Para IPv4. Ele consiste basicamente em um processo de 4 etapas, tá? Entre o cliente, DHCP e o servidor. Então, primeiramente, o cliente ele envia uma mensagem de broadcast, que a gente chama de DHCP Discovery, que é a descoberta do DHCP. Nessa mensagem, nesse envio de informações, o cliente ele usa o endereço de broadcast, tanto da camada 2 quanto da camada 3, tá? Para localizar um servidor de DHCP. Porque como ele não tem um cliente, um endereço IP ainda definido, ele não tem como mandar essa mensagem diretamente para um servidor DHCP, mesmo que ele conheça o servidor, tá? Então, ele manda uma mensagem broadcast, tanto a nível de enlace quanto a nível de rede, tá? Na camada 3, com a esperança de achar algum servidor na rede. Os servidores que estão na rede, eles vão responder essa solicitação com DHCP Offer, que é uma oferta de DHCP, no qual o servidor DHCP ele vai enviar a mensagem então, de vinculação ao cliente solicitante como um unicast. Então, o servidor aqui ele consegue já responder de forma unicast, ou seja, especificamente para o cliente que fez a requisição, uma mensagem com algumas informações, entre elas, um possível endereço IP que esse cliente vai poder utilizar. Então, o cliente recebe essa mensagem de DHCP Offer, né, e analisa ali os dados, e depois, então, faz uma solicitação de DHCP, que é o DHCP Request, onde ele vai enviar, então, de volta um broadcast em resposta à oferta do servidor. Então, nessa mensagem que o cliente envia aqui na segunda mensagem, ele envia uma mensagem aceitando a oferta do endereço IP que anteriormente ele recebeu do servidor, tá? E, por fim, o servidor DHCP, ele envia uma mensagem DHCP PACK, que seria o reconhecimento, né, ou a finalização desse processo de empréstimo de IP, né? Então, o servidor vai responder com a mensagem de unicast DHCP PACK, ok? Então, resumindo, o cliente envia broadcast para a rede para achar um ou mais servidores DHCP, esses servidores respondem para esse cliente, já contendo nessa resposta um IP V4 e demais informações como gateway da rede. O cliente, então, ele pega essas informações
executa um ARP para ver se esse IP pode realmente ser utilizado, caso seja possível, ele já aceita esse IP como válido dele, e informa para o servidor que ele aceitou aquele IP. E o servidor, então, registra isso lá nos seus registros, né, de empréstimos de IP, e envia, então, a mensagem só dizendo que foi aceito, então, esse empréstimo, tá? Lembrando que o DHCP ele tem a ideia de emprestar o IP por um determinado período, né, para o cliente, tá? Então, a gente consegue até configurar por horas, dias, enfim, semanas, mas a ideia é que tenha um tempo limite, tá? Não necessariamente precisa ter, mas a ideia é que sempre tenha um tempo limite, e depois de um certo tempo, esse IP ele tem que ser renovado, ou então, se o cliente não renovar, ele perde esse IP, ele tem que fazer um novo processo aqui de pedido de endereço IP. Aqui o formato da mensagem da DHCP-V4, tá? Então, se as mensagens forem enviadas do cliente, ele vai usar a porta de origem 68 e a porta de destino, que seria a porta lá do servidor, é a 67, do protocolo DP. E quando o servidor que envia a mensagem, né, a gente inverte as portas. Então, a porta de origem, que é a porta do servidor, é a 67, e a porta de destino, que seria o cliente, é a 68, tá? Então, aqui a gente tem a mensagem do DHCP, tem bastante campos, tá? Entre eles, a gente tem aqui o endereço IP do cliente, o próprio endereço IP do servidor, desculpa, o endereço IP do servidor, o endereço IP do gateway, endereço de hardware, tá? O nome do servidor, entre outras informações, tá? Aqui a gente tem uma troca de mensagens de descoberta e oferta, que seriam as primeiras mensagens ali trocadas entre cliente e servidor, ó. Então, nessa primeira mensagem aqui, o cliente ainda ele não tem endereço IP e ele quer obter o endereço IP, né? Então, ele vai enviar uma mensagem com o pacote DHCP Discovery pela rede, como a gente viu ali anteriormente. E percebam que no IP de origem dele aqui, a gente tem o campo 000, por quê? Porque ele não tem nenhum IP ainda, né? E nesse campo aqui, CIDDR, que é um campo da mensagem DHCP, também está tudo zero, que seria, então, o cliente IP address, né? Ou endereço IP do cliente que não tem. Então, ele manda mensagem, o servidor vai ler essas informações, vai verificar que o cliente não tem IP e que ele precisa, então, desse IP, né? Para conseguir usar a rede. Então, na resposta do servidor, ó, ele coloca lá no campo CIADDR um IP possível aqui para o cliente utilizar, que é 192.68.1.10. Já coloca também a máscara da subrede para o cliente, tá? Que é 255.255.255.0, que é um prefixo /24. E quando ele mandar a mensagem de volta, ali no camada de rede, já vai ter aqui também, no campo de destino, já vai aqui o IP do cliente, né? Que o cliente não está utilizando esse IP, mas é o que ele vai utilizar provavelmente. Tá? E também aqui o servidor já aproveita que quando o cliente manda a mensagem, ele já manda o seu endereço MAC, tá? E ele já coloca lá na tabela ARP dele esse MAC aqui endereçado com esse IP 92.68.1.10, né? Para ele não ter que fazer um ARP futuramente. Então, ele já atualiza a tabela ARP dele aqui, relacionando o IP com o MAC do cliente, tá? Aí depois tem mais outras duas mensagens, que é só um aceite aqui do cliente também, uma finalização do servidor, tá? Então, como é que a gente faz para configurar no roteador da Cisco um servidor de DHCP básico, tá? Vou aqui mostrar os slides, depois a gente volta e executa algum desses comandos aqui lá no patch 3. Então, a gente tem aqui um comando que é o IP DHCP excluded address. Para que serve esse comando aqui? É para eu excluir alguns endereços, uma faixa de endereço ou um endereço específico que eu não quero que esteja no pool de endereços do DHCP. O que é o pool? O pool de endereços do DHCP são todos os endereços que o servidor DHCP pode emprestar. Tá? Então, nesse caso, eu não quero, quando eu for fazer a alocação de endereços, dinamicamente, eu não quero utilizar os IPs que vão do 10.1 até o 10.9 e também não quero utilizar o endereço 92.68.10.254. Tá? Por que a gente faz isso normalmente? Porque, às vezes, são IPs que são específicos de roteador ou para alguma impressora, tá? Ou IPs fixos que eu quero manualmente configurar em alguns servidores importantes. Tá? Eu não quero que eles sejam alocados dinamicamente. Então, é bem comum a gente fazer isso. A gente exclui alguns IPs antes de criar o pool de endereços. Aí a gente utiliza aqui o IP da DHCP pool, passando aqui o nome para esse pool, que é, então, um comando para criar o pool, realmente, de endereço, tá? E a partir daqui que eu vou configurar e informar quais endereços eu quero alocar. Tá? O comando então, que a gente faz para atribuir o range de endereços, né, o intervalo de endereços no pool do DHCP é o network. Então, aqui, network 92.68.10.0, 255.255.255.0 a máscara.
Ou seja, a subrede 9268.10.0/24, todos os endereços aqui dessa subrede, eu vou conseguir alocá-los, tá? Eu vou conseguir emprestar, exceto os que eu excluí aqui em cima. Então, desse range de 10.1 até 10.254, eu tenho que tirar do ponto 1 até o ponto 9 e mais o 254. Todos os outros, então, vão estar disponíveis para eu alocar através do meu servidor DHCP. O default router aqui é para a gente configurar qual é o roteador padrão. Então, quando o cliente for pedir um IP lá, eu já mando também para ele o IP do roteador padrão da rede, né, dele. Também posso, não é obrigatório, tá? Esses aqui são opcionais, mas também posso configurar o DNS Server para também informar para o cliente qual é o servidor DNS e também aqui o nome de domínio, para o cliente também ter acesso através do nome de domínio, tá? Mas essas duas aqui informações são opcionais. Então, no mínimo aqui a rede e o range de endereços e o roteador padrão para a gente conseguir configurar o DHCP. Para verificar o DHCP, a gente pode usar o show running config, tá? A gente vai depois verificar ali que daí tem essas informações lá no nosso arquivo de configuração. Também o show IP DHCP bind, que daí ele mostra quais os IPs, né, que já foram emprestados, tá? E qual o endereço MAC dessas máquinas que tem esse IP emprestado. Esse show DHCP Server Statistics aqui mostra a estatística do servidor DHCP, mas no Packet 3, pelo menos nesse exemplo, essa atividade vocês vão fazer, ele não está disponível, tá? Esse comando aqui, como eu falei, o Packet 3 tem algumas limitações, esse comando acho que só vai existir no roteador físico, e de repente só em algumas versões de roteadores, tá? Não em todos. Outra coisa importante, quando a gente configura um DHCP numa rede, vocês viram que o cliente manda um broadcast, né? E os roteadores, por padrão, eles não encaminham broadcast. Então, nessa rede aqui, se esse PC1 ele quer buscar um servidor DHCP, ele precisa mandar um broadcast para toda a rede. E o servidor DHCP está aqui embaixo, ó, nessa outra rede aqui. Se o roteador aqui R1 ele não propaga broadcast, como é que essa mensagem vai chegar até aqui? Aí tem uma forma de a gente configurar o roteador para que ele aceite mensagens broadcast que são utilizadas no DHCP, tá? Então, a gente entra lá no roteador, entra na sua interface, aqui, por exemplo, interface giga 00, e tem um comando, é só esse comando aqui, é bem simples, é IP helper address, passando o IP do servidor DHCP. O meu servidor DHCP, o IP dele é 192.68.11.6, então, o que eu faço com esse comando aqui? Eu estou avisando esse roteador R1 que as mensagens que chegarem na interface giga 00, eu quero, sendo mensagem DHCP, eu quero que ele retransmita essas mensagens, ou seja, que ele não descarte essas mensagens e mande as mensagens para frente, tá? Isso a gente consegue com esse comando aqui. Então, IP helper address passando o IP do servidor DHCP. E é só isso. Depois a gente for ver aqui show IP interface, a gente vai ver que vai ter aqui uma configuração, ó, helper address 192.68.11.6. Então, qualquer mensagem que chegar aqui, broadcast, mas que tenha como informação esse IP aqui, ele vai conseguir mandar para o servidor aqui 92.68.11.6, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente vai configurar aqui o nosso roteador, tá, como um agente de retransmissão que vai encaminhar a mensagem para o servidor DHCP, ok? Então, aqui o roteador sabe que tem esse IP aqui dentro da rede, ele vai conseguir encaminhar essa mensagem para a sua rede aqui interna. Okay? Depois a gente volta ali, eu vou fazer os comandos, tá, pessoal? Uma outra coisa é que em pequenos escritórios e escritórios residenciais, a gente precisa configurar um roteador como um cliente de DHCP, né? Que é o que acontece na nossa casa, por exemplo. Nosso roteador, na nossa casa, ele não é um servidor DHCP, ele é um cliente DHCP que pega o IP emprestado lá do DHCP, o servidor DHCP do nosso provedor da internet, né? O nosso ISP. Então, para a gente configurar aqui o roteador como um cliente, não como servidor, tá? A gente entra na interface que está conectada aqui ao nosso ISP, aqui, por exemplo, e dá o comando aqui IP address DHCP. É só isso, tá? Então, esse comando IP address DHCP, dentro aqui da interface, ele vai ativar esse roteador como um cliente. O que isso quer dizer? Que essa interface vai receber um IP dinâmico do DHCP do ISP, tá? De uma rede externa, ok? E aí, quando a gente dá o show IP interface, aparece aqui embaixo, address determinado
por DHCP. Tá? Então, o roteador ele também pode ser um cliente DHCP, mas a interface do roteador também pode receber um IP dinamicamente de um servidor DHCP. Tá? Então, como eu falei anteriormente, na nossa casa, nosso roteador sem fio também normalmente funciona como cliente DHCP, então, provavelmente todos nós aqui, a gente foi ver a nossa configuração, que a gente consegue acessar a nossa internet, a gente vai ver que lá no nosso roteador tem um lugarzinho que a gente vai configurar o IP, tá? Não todos, mas a grande maioria, né, de forma automática, tá? Então, o nosso ISP, ele automaticamente, ele nos fornece, pode nos fornecer, né, esse IP de forma dinâmica, de fora para dentro, e a nossa rede interna também a gente normalmente utiliza DHCP, tá? Claro que a gente pode botar IP físico, estático, desculpe, em cada máquina nossa, isso não é proibido, mas normalmente nossos roteadores também utilizam aqui configuração DHCP tá? Na rede interna. E aqui algumas etapas seriam, né, ou tarefas para identificar e solucionar problemas com DHCP. Primeiro a gente vai verificar aquele comando lá do conflicts para ver se existe algum conflito de endereços. Depois verificar a conectividade física. Testar com o endereço IP estático. Então, se eu não consigo acessar uma máquina usando DHCP, de repente eu vou lá e configuro estaticamente esse IP para ver se está funcionando ou não. Verificar a configuração da porta do switch e, por fim, fazer teste na mesma subrede ou VLAN, ver se as outras máquinas também estão funcionando ou estão tendo algum problema. Tá? Então, o comandinho de show IP DHCP conflict, ele mostra se tem algum endereço IP que está em conflito. Tá? E aí isso causa problemas aqui na hora de a gente configurar o nosso DHCP. Então, para verificar novamente a configuração do DHCP, a gente pode usar o show run config aqui com alguns filtros, né, por interface, tá? Verificar também se o serviço do DHCP está não configurado. E a gente também pode criar, pessoal, aqui uma ACL, tá? Que aqui, na verdade, é uma ACL estendida, que não, como eu falei, não é o escopo desse CCNA módulo 1, ACL estendida, esse ACL padrão, né? Mas aqui, uma ACL estendida, a gente tem aqui uma access list, sem permit, que é para criar uma ACL. A estendida, como eu falei, o que ela tem? Ela tem, além do que a gente viu na ACL padrão lá, o protocolo que eu quero filtrar pelo protocolo, então aqui por IDP, NN seria tanto endereço de origem e destino, e a porta que eu quero escutar, 67, 68. Para que isso aqui? Que daí eu conseguiria criar duas ACLs que vão permitir o tráfego do UDP das portas 67 e 68, que são as portas utilizadas pelo DHCP, né? Tanto cliente quanto servidor. E aí usar essa ACL do debug IP packet 100, tá? Para eu fazer um debug e filtrar só os pacotes que casam aqui com essa ACL, para a gente ter aqui uma forma melhor de verificar possíveis problemas, tá? Com o DHCP. E também temos aqui outro comando com debug IP DHCP server events também, para verificar possíveis problemas no nosso servidor DHCP. Pessoal, aqui, novamente, então aqui essa ACL é só para esse caso aqui, vocês vão ver, tá só nessa parte aqui desse capítulo, tá? Porque não é realmente escopo do CCNA1 da Cisco, tá? Agora vamos voltar aqui e executar aqui algum daqueles comandos que a gente viu lá no Packet 3, tá? Esse aqui vai ser a prática que vocês vão ter que fazer, tá? Eu só vou usar o roteador aqui para a gente executar aqui alguns comandos, ok? Não vou fazer aqui a prática, tá? Só vou usar mesmo o roteador. Todo mundo vendo aí a linha de comando? Sim. Sim? Beleza. Pessoal, então, agora a gente vai ver aqui alguns comandos, lembrando que na aula que vem a gente vai ver o DHCP IPv6, tá? Que daí é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Primeiramente, quando vocês forem configurar, né, um roteador para DHCP, provavelmente a gente vai querer excluir alguns endereços, né? Daquele pool de endereços. Então, eu vou usar os mesmos que foram excluídos aqui. Então, IP DHCP excluded address. E aqui eu posso passar um endereço sozinho, né? Um único endereço, ou um range de endereço, né? Um intervalo de endereço.
Então, como é que eu passo o intervalo? Eu pego o primeiro e o último. Então, 192, 168, 10.1, 192, 168, 10.9. Então, eu vou excluir os endereços 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 até o 10.9. E eu quero excluir também o 10.254. Seria o último endereço válido da subrede 9268.10.0. Né? Lembrando que o 255 é um endereço de broadcast. A gente não utiliza nas máquinas. Então, excluí aqui esses 10 endereços aqui. 9, na verdade, né? E mais esse aqui, então, ao todo, 10 endereços excluídos. E para criar, então, configurar, a gente utiliza o comando ip dhcp pool para criar o pool de endereço, né? E eu vou dar aqui um nome qualquer. Vou colocar pool-1. Então, aqui eu criei o nosso pool e agora eu vou configurar esse pool aqui, de endereço. Então, o comando network, passo o endereço da rede e a máscara de subrede para a gente definir, então, qual vai ser o range de endereços que vão ser emprestados. Então, nesse caso, eu vou emprestar novamente aqui no 92.68.10.0/24, né, que é essa máscara aqui. Então, eu posso emprestar qualquer endereço que vai de 10.1 até 10.54, exceto esses 10 endereços que a gente excluiu aqui anteriormente. Dou um Enter. Vou configurar aqui também default router 192.168.10.1. Então, o primeiro endereço válido desse intervalo está configurado aí como roteador padrão. E também vou colocar aqui o DNS Server 192.168.11.5, tá? Aqui é 11.5 por quê? Porque daí seria numa outra rede, tá? O DNS não pertenceria a essa rede aqui. Então, pessoal, quando a gente configura aqui o pool, a gente está configurando no nosso servidor, então, os endereços que podem ser emprestados para os clientes de DHCP, qual o IP do roteador padrão dessa rede aqui, tá? Da rede que a gente está acessando, para que, como eu falei, quando os clientes fazerem o pedido, além do endereço IP e da máscara de subrede, eles também vão receber o endereço IP do gateway padrão da rede, tá? E configurando o DNS, eles também podem receber o IP do servidor DNS que eles têm que acessar para fazer a tradução de nomes em IPs, ok? Então, feito isso, se eu for lá dar um show running config, vai estar exatamente aqui os comandos que a gente fez anteriormente, né? A exclusão dos IPs, aqui o pool1, comando de intervalo de endereços, o IP do roteador padrão e do DNS server, tá? Pessoal, isso aqui não precisa ser necessariamente o IP do roteador que está configurado como servidor de DHCP, tá? Não tem nada, não precisa nada necessariamente ser o mesmo, tá? Eu posso ser um roteador, mas não ser o gateway da rede, pode ser um outro roteador, ok? Posso também dar um show IP bind aqui não vai ter nenhum, né, mas... Opa. Show IP DHCP bind. O que esse bind aqui faz, pessoal? Ele só mostra quais IPs estão emprestados e associa o IP com o MAC address, né, o endereço de hardware, endereço físico da máquina, ok? E também, lease expiration seria quando esse endereço vai estar expirado, né? Ou seja, quando é que o cliente vai precisar renovar esse empréstimo, tá? Vou entrar aqui, então, numa interface agora desse roteador para a gente configurar ele, se eu quisesse que ele não fosse um servidor, né, mas sim um cliente. Eu entro aqui em interface, giga 0, IP, helper, desculpa. Então, eu entro na interface, executo o comando IP helper address e passo o IP do que seria o meu servidor de DHCP. Se eu der um show IP interface aqui, giga 0/0, entre outras coisas, vai ter isso aqui, ó.
Helper address ISO 926811.6. Desculpa, eu confundi aqui, pessoal. Isso aqui não é para ser o cliente, tá? Isso aqui é para o roteador ele retransmitir os pacotes DHCP, tá? Quando chega nessa interface aqui, o pacote, que é um pacote DHCP, com essa configuração aqui, ele envia o pacote aqui para esse IP926811.6, tá? Que seria o servidor DHCP, tá? O cliente nós vamos fazer agora. Então, IP helper address para permitir que o roteador retransmita os pacotes broadcast de DHCP. E para ele ser um cliente, tá? É outro comando, é parecido, mas config terminal, interface, vou entrar em qualquer interface aqui, vou entrar na outra aqui, IP address, tá? Só DHCP. Esse aqui é o comando para o cliente, desculpa, para o roteador funcionar como cliente DHCP. Ou melhor, a interface, né, Giga 01, tem uma interface que vai obter um endereço pelo servidor DHCP. Então, você dá aqui show IP interface, desculpa, show IP interface, Giga 0/1, porque aqui ele está... Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu dar um novo shutdown de novo. Acho que está desativado aqui na... Não tem nenhuma... Vou pegar outra interface aqui. Vou pegar a mesa de antes aqui. Giga 00. Vou pegar outro aqui que acho que está... não está configurado o IP, ele não vai deixar eu fazer aqui. Esse aqui no 2 dá só para a gente fazer o comando. Interface, Giga 01. Acho que vai. Não está mostrando, quero ver se eu consigo ver aqui. Ver com as interfaces que tem alguma coisa configurada aqui. Aqui a gente vai, aqui, como ele não pegou o IP lá, pessoal, eu não consigo dar aquele show IP interface porque não tem o servidor DHCP aqui configurado, né, não configurei corretamente para ele pegar o IP, tá? Mas a gente deu o comando lá IP address DHCP. Então, tendo o servidor aqui, depois apareceria aquele comando show IP interface, apareceria o IP foi emprestado, né, pelo servidor DHCP. Okay? Deixa eu ver se aqui no R vai aparecer também. Aqui
Aqui apareceu também. Tá? Aqui também. Eu acho até que nesse... que vocês vão ter que fazer nessa atividade, depois vão ter que fazer, usar esse comando IP address DHCP, tá? Ele pede para configurar a roteadora como um cliente DHCP aqui, e também como um retransmissor ali, que é o IP address, helper address ali, tá? Para fazer a configuração. Então, esse aqui é um exemplo bem completo. E ver se mais alguma coisa aqui. De comando era isso aí. Daí, senhores e senhoras, tranquilo? Então não é algo muito difícil, tá? Como eu falei, eu acredito que é mais fácil que a parte lá de ACL. Então, recapitulando para configurar o DHCP, eu excluo os endereços que eu não quero, crio o pool, informo qual é o intervalo de endereços que eu vou poder emprestar os endereços para os clientes, informo o roteador padrão, e aí o servidor DNS não é obrigatório, é opcional, tá? E aí eu configurei o meu servidor DHCP. E aí depois a gente só usa os comandos lá de show para verificar as configurações, tá? E quando eu precisar que um roteador seja um retransmissor, que do inglês ele é o relay, que é chamado de relay, eu utilizo o IP helper address, passando o IP do meu servidor DHCP, configurando ali na interface do roteador. E quando eu quiser que meu roteador seja um cliente, uma interface, meu roteador receba um IP através do protocolo DHCP, eu entro na interface e configuro na interface o comando IP address DHCP. E é isso. Então, é tranquilo, tá? Daí na hora que a gente vai ver o DHCP V6, tá? Tem algumas coisinhas diferentes aí, que é um pouquinho mais de informações aí, tá? Mas não é também nada, não é nem um bicho de 7 cabeças. Então, depois façam aí essa atividade prática aqui, tá? São só duas nesse capítulo, essa e depois mais outra da próxima aula, na próxima aula. Então, aqui vocês vão praticamente, como eu falei, é um exemplo bem completo, vocês vão ter que... Vão executar todos os comandos que a gente viu hoje, tá? Configurar o servidor DHCP, um roteador como relay, um outro como cliente, e depois verificar as conexões ali no DHCP, ver se está sendo feito o bind aqui, ó, do IP com cada uma das máquinas, tá? Verificar se a rede vai conseguir se comunicar aí todo mundo com todo mundo. Dúvidas, senhores e senhoras? Acho que as dúvidas vão surgir enquanto a gente estiver fazendo, né? Pode ser. Mas eu acredito que no DHCP essa parte do 4 é bem mais tranquila do que a série, tá? É porque o capítulo 7 ali mesmo, a provinha, eu acho que gastei umas 2 horas e pouco para fazer aquilo. Não, eu acredito que o mais difícil seja o 7 da série. Nossa, o NAT é um pouquinho mais complicado que o DHCP, mas eu acredito de todos eles deu certo. E o módulo 7, a prática do 7, que é de ACL, né? Tem uma prática também, né, pessoal? Não esqueçam que o capítulo 7 tem a teórica ali e também a prática. A prática é bem
bem casca. É pior o negócio. Eu peguei, empaquei na metade ali, tinha que configurar os 3, né? Mas tinha como nomear e configurar um por um, né? Sim. Dos PC. Daí eu comecei, empaquei na metade, eu disse, meu Deus, e agora? Vai para frente, vai para trás. E daí tive que pesquisar, comecei a pesquisar na internet sobre como é que fazia, onde eu estava errando, e fui indo, daí consegui fazer. Não, esse aí ele é bem complexo mesmo. Não, as práticas são bem complexas e trabalhosas. Mas é pesquisar. Porque o pessoal não está muito acostumado a fazer, tem que pesquisar bastante. Jefferson, peraí, desliga um pouquinho do microfone, Jefferson, por favor. Fala, porque eu não consegui te entender. A única coisa que eu disse as práticas ali, se a pessoa não está acostumada, ela tem que pesquisar mesmo. Eu tive que pesquisar um monte também. Sim, como eu falei, eu falei CCNA1 antes, né? Eu tô louco, é o CCNA2, né? Que a gente tá fazendo, não é 1. Eu falei no vídeo que é o 1, não, é o 2. No CCNA2 ele é bem mais prático, né? E o 3 é mais prático ainda, eu acho, tá? Então, como eu disse, o primeiro CCNA é mais teórico. Tem só alguns comandos. Agora, o segundo e o terceiro já é bastante prática, e é nesse que você já tem que começar a realmente configurar, botar a mão na massa e fazer as práticas aí para aprender, porque senão não adianta, né? Não aprende. É igual programar. Se não programar, não se aprende a programar. E se vocês não fazer as configurações, não aprende também. Se não chegar no terminal ali, dar os comandos, errar, voltar, pesquisar, pessoal, tem bastante coisa, se vocês pesquisarem no Google, tá? Tem bastante coisa que é em inglês, mas enfim, tem. Mas pesquisando ali, vocês acham algumas dúvidas, é tranquilo, tá? Nem tudo vai estar assim, às vezes, de mão beijada ali no material, tá? Nos comandos ali, passo a passo, então as coisas vão ficando um pouco mais complexas, né? Mas essa que é a ideia. Eu peguei muito vídeo coreano e chinês. Assim, eu só estava fazendo essa configuração. Eu botava no mudo e só ficava lendo ali. É em inglês, né? Então a gente ficava tentando ver como é que fazia, daí parava, via como é que fazia. Não, é desse jeito. Vou lá, dou o comando, deu certo, agora vai. Senão, não dá. Ou é complicado, cara, pá. Mas como tu disse, né? O cara tem que sentar e fazer, se não fazer isso, nunca vai aprender. E tem outras disciplinas também, serviço de redes, outras disciplinas que vocês vão fazer bastante configuração também, né? Em terminal, linha de comando do próprio sistema operacional. Então, essa prática de vocês configurarem, vocês digitarem na linha de comando, vocês vão usar muito no curso, né? Então, você não pode ter medo da linha de comando e vocês vão ter muitas disciplinas que vocês vão usar a linha de comando para fazerem outras coisas, né? Então, tem que ser algo trivial, entre aspas, para vocês fazerem. Não para fazer, mas para vocês sentarem e tentarem fazer, né? Não pode ser um bicho de 7 cabeças. Aí. Pessoal, só deixa eu pausar o vídeo aqui para não ficar muito